Senhor presidente, demais pares, quero cumprimentar todos esses servidores do Sistema Único de Saúde que estão aqui fazendo luta pelas suas políticas de defesa do sistema. Já tive em contato com a direção do movimento, já me posicionei em relação a essa questão e no grande expediente já fiz o pedido de inscrição para que eu possa me manifestar de uma forma mais clara e ampla em relação à minha posição a essa questão. Quero iniciar pedindo ao plenário que autorize a realização de audiência pública para discutir o impacto da Lei 9.794, que altera a Lei Dispositivo 9.096, que é a Lei da Pesca, a ser realizada no município de Alta Floresta, no próximo dia 6, às 9 horas da manhã. Quero também encaminhar, soberano plenário, através da mesa diretora, uma indicação. A Companhia de Telefonia Móvel, Vivo, Claro e TIM, a necessidade de implantação de uma torre de telefonia móvel no distrito de Conselvão, no município de Ariponã, anexando o abaixo-assinado de toda aquela comunidade, e que esperamos reforçar o pedido daquela comunidade. Também, mais uma vez, após ter sido rejeitado por esse plenário, agora que nós já protocolamos no Tribunal de Contas do Estado a denúncia de uso do maquinário público em Alta Floresta em favor de uma empresa particular, mais uma vez, reitero aqui o requerimento para que seja encaminhado ao Tribunal de Contas as denúncias diagnosticadas pelo Ministério Público naquela comarca. Aguardo no prosseguimento o senhor presidente no grande expediente para que possamos falar de outros temas, entre os quais o do Sistema Único da Saúde. Obrigado, seria isso. Chegada a hora, o dia do julgamento desta casa, senhor presidente, demais pares, um momento histórico para o Mato Grosso e para esta Casa de Leis. Uma ação penal que tramita no Supremo Tribunal e que tem como relator o ministro Massamí Ueda e autoria do Ministério Público Federal. E alencamos aqui uma relação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 advogados de defesa em defesa do governador Silval Barbosa, à época deputado estadual, e que foi considerado pelo Ministério Público as suas ações comprometedoras em relação ao erário público. E pede a esta Casa de Leis a autorização para que esse soberano plenário autorize o prosseguimento desse processo contra o atual governador, maior liderança desse Estado, um homem que ocupa um cargo e nos representa, com certeza, né? E ele é muito claro, dizendo que há fatos que justificam essa abertura do processo em função de formação de quadrilha, desvio de recursos públicos e uma série de ações aí que, com certeza, não nos orgulham enquanto cidadão do Mato Grosso, porque nós estamos falando da figura mais importante do comando público desse Estado, o governador Silval Barbosa. E neste momento em que nós assistimos a sociedade brasileira, um longo julgamento do mensalão, aonde muitas figuras, inclusive do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, Delúbio Soares
e outros parlamentares de outros partidos. Aqui lá nós tínhamos deputados do PP, PTB, enfim, uma longa lista de parlamentares envolvidos em atos de improbidade, formação de quadrilha, desvio de recurso, e uma série de coisas que envergonharam a nação, e que, por fim, o Supremo Tribunal deu uma esperança à sociedade brasileira de que os crimes aqui feitos aqui podem e devem ser pagos por aqueles que o cometem. E não vejo diferença na propositura desse processo, através do STJ, que estamos falando dos mesmos crimes, senhores deputados, os mesmos crimes, e que grande parte da sociedade brasileira e mato-grossense estava na torcida e na expectativa para que o Supremo fosse rigoroso nas suas decisões, na punição àqueles homens que usaram do seu mandato para desviar o recurso público, para tomar atitudes que envergonharam a nação brasileira, sejam eles de quais fossem os partidos, mas sempre defendi que deveriam ser punidos, que deveriam ser julgados de uma forma clara, transparente, pena que demorou tanto, mas ainda assim as coisas aconteceram. E em função do fórum privilegiado que nós temos, que o governador tem hoje, por ser o nosso governador, é necessário que esta casa tome uma posição de defesa do governador ou de cumplicidade com o governador, com os atos que foram cometidos enquanto o nobre governador era, se eu não me engano, o presidente desta casa. E aí esta casa tem a oportunidade de dizer à sociedade mato-grossense, ao povo brasileiro, que mesmo sendo a figura que é importante, governador do estado, a maior autoridade, que pousa de bom moço, que nega todas as acusações, mas que os fatos estão comprovados nos autos do processo, que mesmo assim correm por segredo de justiça, mas que estão claros para o Tribunal de Justiça a cumplicidade do réu, e que basta apenas nós, que acreditamos na justiça brasileira, demos a oportunidade para que o Supremo julgue de uma forma parcial, justa, tudo aquilo que foi apontado no processo pelo Ministério Público. E que, se houver inocência do réu, do nosso governador, ele com certeza será absolvido, como nós vimos muitos réus, no caso do Mensalão, foram absolvidos, porque não haviam provas contundentes, materializadas, que pudessem comprometer ou condenar o réu naqueles processos, ao contrário de alguns que foram verdadeiramente condenados, exemplarmente, tanto banqueiros como políticos, e que resta agora nós sabermos que tipo de pena será imputada aos réus. E eu tenho esse entendimento, que nós temos esse dever, enquanto representantes do povo, porque a gente, ouvindo as bases da sociedade, as pessoas nos apontam o dedo e dizem que, se votarmos contra a autorização do prosseguimento desse processo, estaremos nos comprometendo com os fatos que ocorreram e que estão apontados no processo. Portanto, não tenho dúvida de que esta casa, caso não autorize o Supremo nesta data importante, estará se comprometendo sim. E eu quero, enquanto deputado estadual, diante das minhas prerrogativas, dizer do meu entendimento, senhores deputados, que é necessário
que nós demos esse voto de confiança à Justiça para que ela faça o julgamento verdadeiro. E que não sejamos nós os responsáveis pelo travamento desse procedimento de julgamento, e quem será julgado pela sociedade posteriormente seremos nós, pela cumplicidade e omissão, se não dermos essa autorização, para que seja feito o julgamento correto, justo, com amplo direito de defesa do governador, que tem aqui já elencado um grande número de advogados, são 12 advogados, todos advogados renomados, e que não tenho dúvida nenhuma que encontrarão todas as brechas da legislação para defendê-lo enquanto réu, e nós não poderemos ficar como cúmplices desse procedimento. Portanto, não tenho dúvida que nobres pares, deputados, que não cometeram crimes nenhum, que não foram cúmplices desse procedimento, até porque isso faz muito tempo, mas terão o discernimento e a responsabilidade de um encaminhamento que não deixará à mercê os cidadãos mato-grossenses que se sentiram ofendidos no seu interesse público pelas ações de improbidade, de desvio e de uma série de outras coisas apontadas no processo, que agora o Supremo Tribunal pede para que nós, em função da lei e do fórum privilegiado, autorizemos para que seja prosseguido esse processo. Portanto, gostaria de dizer que abri mão do pedido de vistas, porque tenho noção do que estou encaminhando nesse momento. Tenho noção das represálias que virão do governador e da sua equipe em função da minha posição política e que, com certeza, não agradam a staff do governo, não agradam a muitas pessoas que estão próximas, mas que eu me sinto no dever de liberar o Supremo da minha parte para que faça o julgamento justo daquilo que é a pena que está se propondo para o réu, o governador Sival Barbosa. Portanto, senhores deputados, senhor presidente, eu encaminho com o meu voto contrário ao parecer do relator, deputado Romualdo Júnior, líder do governo, e que foi o relator dessa emenda, e que manifestei o meu parecer contrário, encaminho nessa sessão, para que esse soberano plenário faça, conceda e vote para o prosseguimento do julgamento do réu, porque é isto que a sociedade mato-grossense espera desta casa, sem que nós tenhamos que nos explicarmos no dia a dia, na nossa base eleitoral, nas mídias que nos acompanham no estado inteiro, porque é a expectativa de que esta casa não haja com parcialidade, mas que haja com o discernimento que é o que espera toda a sociedade mato-grossense. Portanto, senhor presidente, registro o meu voto nessa tribuna e encaminho para que os nobres pares me acompanhem, concedendo autorização para prosseguir o processo junto ao Supremo Tribunal de Justiça para o julgamento do réu, senhor Sival Barbosa, governador do estado do Mato Grosso. Muito obrigado, senhor presidente. Isso não aconteceu. Então, quem perde é o parlamento, quem perde é a sociedade, senhores deputados. E é muito lamentável que a gente consiga apenas 5 deputados que concordaram em fazer com que o prosseguimento do processo andasse no Supremo Tribunal. Nós não estamos aqui condenando ninguém, não. E eu dizia isso. Aqui é um procedimento onde nós estaríamos autorizando a investigação, a análise do processo, das denúncias, deputado Emanuel, que Vossa Excelência citou, que não foram reveladas no processo porque corre sob segredo de justiça. E não é essa a propositura de nós julgarmos o governador, nosso ex-colega deputado Sival Barbosa, não é essa, até porque não temos competência para fazê-lo.
mas que os juízes da corte o façam. E nós negamos isso ao tribunal, negamos o direito da sociedade de saber o que verdadeiramente aconteceu nesse episódio, há alguns anos atrás, quando o governador estava nesta casa como presidente, eu não sei o que era exatamente. E nós temos que assumir a condição de que a maioria desta casa deu cobertura ao não prosseguimento desse processo. Então, eu tinha um entendimento, mas segui o grupo, que nós deveríamos retornar ao plenário, participar da votação, mesmo com uma votação contrária, mas eu acho que o encaminhamento não deveria ter sido isso. Nós deveríamos ter protelado a discussão, dando oportunidade a essa discussão com a imprensa, fazendo discussão, aprofundamento, a sociedade, e nós não demos essa oportunidade, porque isso não aconteceu. Era só tratado atrás da porta, às escondidas, em portas fechadas. E eu não fiquei satisfeito com o resultado, mas tenho a certeza que, como andorinha, fiz a minha parte nesse verão e tenho a consciência tranquila de que não decepcionei os meus eleitores, a minha base, a sociedade, porque eles esperavam que nós fizéssemos o nosso papel para discutir efetivamente um problema que a sociedade não conheceu com profundidade, mas que deveria ser exposto. E o fórum ideal para essa discussão era aqui, e nós não o fizemos, senhores deputados. Portanto, fica o meu registro, a minha decepção, mas infelizmente esta é uma casa democrática, uma casa em que a maioria tem o poder de decidir, e nós fomos superados na votação e temos que assumir essa condição, senhores deputados. Lamentamos, mas desejo que no futuro os homens da lei façam esse julgamento, porque eu tenho certeza